A fábrica mais importante do mundo está sendo construída no meio de um deserto, sem água, sem trabalhadores e sem um plano definido. Tudo em que você confia, seu smartphone, seu carro, até mesmo as armas mais poderosas dos Estados Unidos, depende dos chips que este lugar vai produzir. É uma aposta de 65 bilhões de dólares que, se bem sucedida, pode ser a salvação para o setor de tecnologia. Se fracassar, as consequências podem se espalhar por todos os cantos da vida moderna. E é por isso que essa história importa muito mais do que você imagina. Atualmente, Taiwan fabrica 92% dos semicondutores mais avançados do mundo. Se essa produção parar por causa de desastres naturais ou motivos geopolíticos, o mundo moderno para junto com ela. Esses chips permitem que o F-35 Lightning II se torne um computador voador. Ele identifica assinaturas de radar inimigas, interfere em mísseis em aproximação e compartilha dados com tropas terrestres em tempo real. Cada chip é projetado para uma arquitetura específica e com um nível de precisão que apenas algumas máquinas na Terra conseguem alcançar. Os chips permitem que mísseis e drones processem dados de GPS e ajustem suas rotas de voo em tempo real. Em conflitos modernos, o lado que consegue processar dados mais rápido vence. Se as fábricas de Taiwan falharem, as armas mais avançadas dos Estados Unidos ficam vulneráveis e as consequências são existenciais, podendo paralisar as forças armadas americanas. Centros de dados da IA militar parariam, porém as consequências econômicas seriam ainda mais graves. Uma interrupção total na fabricação de chips em Taiwan desencadearia um colapso econômico global, e chamar essa crise de recessão é pouco. Poderia facilmente ser um rombo no PIB global que totalizaria cerca de 10 trilhões de dólares em um ano. Isso representa cerca de 10% do PIB global, equivalente às economias do Japão e da Alemanha desaparecendo da noite para o dia. Os Estados Unidos perceberam que, essencialmente, haviam terceirizado sua segurança nacional para um lugar que não podiam proteger totalmente. A mudança para a Ásia fazia sentido. Era mais barato, eficiente e lucrativo. Mas a eficiência tem um custo oculto. Ela é inimiga da resiliência. O modelo de manufatura just-in-time criou um mundo onde ninguém tem um plano B. Agora, o Arizona é o plano B. Os Estados Unidos entregaram 6,6 bilhões de dólares em subsídios federais para a TSMC. Eles encontraram um pedaço de deserto e pediram para uma das operações de manufatura mais sofisticadas do mundo se reconstruir do zero em um lugar que não tem nenhuma das condições que tornaram isso possível em Taiwan. Isso é independência tecnológica de verdade ou apenas um experimento de bilhões de dólares que nunca vai funcionar? Para a pessoa comum, uma fábrica de semicondutores parece qualquer outro grande complexo industrial, um aglomerado de caixas gigantes sem janelas. Mas lá dentro, os trabalhadores esculpem padrões no silício, um processo que envolve centenas de etapas com lasers e plasma em um vácuo total. Um grão de poeira arruína um lote que vale milhões. No meio do deserto de Sonora, onde tempestades de poeira são uma realidade sazonal, a TSMC precisa criar um ambiente 1000 vezes mais limpo do que uma sala de cirurgia de hospital. O ar é filtrado centenas de vezes por hora. As fábricas flutuam sobre enormes amortecedores para evitar vibrações das estradas próximas. Esse controle permite que a TSMC produza os chips para a Nvidia e para a Apple. Mas as máquinas são apenas metade da história. O ecossistema de décadas de Taiwan não pode ser colocado em um container, mas levá-lo para o deserto do Arizona cria imediatamente atritos com cada peça, pessoa e processo, enfrentando novos obstáculos do outro lado do Pacífico. A vantagem da TSMC se resume a uma coisa: litografia ultravioleta extrema, ou EUV. O laser dentro de cada máquina precisa atingir seu alvo em movimento dezenas de milhares de vezes por segundo. Qualquer erro e milhões de dólares em silício são desperdiçados. Replicar essa perfeição em nível atômico no deserto do Arizona, dia após dia, é o que torna essa fábrica uma aposta diferente de qualquer outra. O fator humano adiciona ainda mais pressão. A cultura taiwanesa depende de turnos de 12 horas e mudanças rápidas. Os trabalhadores americanos valorizam um equilíbrio diferente entre trabalho e vida pessoal. Em Taiwan, engenheiros podem morar em dormitórios ao lado da fábrica, prontos para acordar às 3h para corrigir erros de litografia. No Arizona, esse engenheiro provavelmente está tomando café a 20 minutos dali,
se perguntando se acordar cedo vale como hora extra nos Estados Unidos, se não consegue replicar o jeito de trabalhar das pessoas, não consegue replicar o que elas constroem. Ainda assim, os primeiros chips finalmente estão saindo da linha de produção. A TSMC está transplantando uma civilização inteira de conhecimento para o deserto. Isso testa se os Estados Unidos conseguem reconstruir uma cadeia de suprimentos que perderam há décadas. O Arizona é a linha de frente para a sobrevivência da tecnologia ocidental. O projeto não está apenas construindo uma fábrica, está tentando clonar um ecossistema inteiro em um lugar onde ele não existe naturalmente. Você está tentando fazer uma indústria crescer no solo errado. Se a TSMC Arizona for bem-sucedida, isso prova que a tecnologia mais avançada do mundo é portátil. Se fracassar, isso prova que os Estados Unidos são permanentemente dependentes de uma pequena ilha na via marítima mais perigosa do planeta. Essa é a questão. Isso é independência ou apenas um experimento muito caro? O plano parece perfeito no papel, mas um único recurso pode colocar toda a operação de joelhos. As fábricas de semicondutores são incrivelmente sedentas, e elas não usam água comum. Elas exigem algo muito mais extremo, água totalmente livre de qualquer mineral. A primeira fábrica da TSMC no Arizona, sozinha, precisa de mais de 18 milhões de litros dessa água especializada todos os dias, só para lavar chips e resfriar equipamentos pesados. O Rio Colorado atinge níveis historicamente baixos, e o governo já corta o fornecimento de água ao Arizona. Construir a tecnologia mais avançada do mundo em um deserto seco é um paradoxo geográfico. Phoenix, com 5 milhões de habitantes, já sofre para encontrar água suficiente para sobreviver. Agora, ainda há uma fábrica vizinha que consome água como se fosse happy hour. Em uma fábrica comum, a água ela é um insumo. Na TSMC, ela é um reagente químico. Essa água é tão pura que se torna agressiva, arrancando átomos de tudo o que toca. Se uma única partícula microscópica de cálcio ou magnésio tocar uma lâmina de silício durante o processo de enxágue, todo o lote se torna inútil. Para isso, a TSMC precisa purificar a água além do que existe na natureza, eliminando todas as impurezas possíveis. Para criar os chips, o silício precisa ser lavado centenas de vezes, um segundo de imperfeição e o rendimento despenca. Em um negócio onde as margens são pequenas e o custo de entrada é enorme, uma queda no rendimento é uma sentença de morte. Se o nível da água cair demais, a fábrica é desligada. Esse simples evento pararia a produção de tudo, desde chips de IA da NVIDIA até mísseis militares. O Arizona ofereceu um enorme terreno intocado e tapete vermelho com aprovações rápidas. Para sobreviver, a TSMC está apostando em uma transição de alta tecnologia, uma enorme usina de reciclagem que tenta reaproveitar 90% de cada gota que usam. Mas a água não é a única coisa que esse monstro consome. Uma fábrica de chips é um buraco negro de eletricidade. As máquinas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para gravar os circuitos no silício, eles precisam de rajadas massivas e constantes de energia. A rede elétrica do Arizona já está sob forte pressão devido ao calor escaldante. O estado está instalando painéis solares o mais rápido possível, mas será que é suficiente? No centro dessa fome incessante por energia está a máquina de litografia EUV. Cada uma consome cerca de 1 megawatt de eletricidade. A TSMC do Arizona planeja abrigar dezenas delas, e cada máquina exige um sistema de resfriamento com capacidade para atender um arranha-céu. Multiplique isso por dezenas, e de repente, a fábrica dita a política energética do Estado. Para garantir energia, o Estado investe bilhões em baterias e usinas exclusivas para a fábrica, gerando um ciclo de custos. Economizar água exige mais eletricidade para resfriamento em sistema fechado. Para obter mais eletricidade em um estado que elimina o carvão rapidamente, é preciso aumentar a energia solar e o gás natural. Agora, todo o recurso no Arizona faz parte da sobrevivência da fábrica. Mas Taiwan tem experiência. Eles possuem algo que os Estados Unidos poderiam levar décadas para construir. Uma engrenagem humana bem ajustada. Escolas de elite formam engenheiros que vão direto para as fábricas. Para preencher essa lacuna, a empresa importou 1.000 veteranos. No início de 2026, eles já eram 40% da força de trabalho do Arizona, mas uma passagem de avião não supera a diferença cultural.
O problema é que não basta contratar um engenheiro inteligente e esperar que ele opere uma linha de produção. Em Taiwan, os melhores formandos não aprendem só a física, eles aprendem a operar as máquinas. Eles são criados em um sistema onde a fábrica é o centro do universo. No Arizona, os talentos se distraem com a concorrência. As mentes brilhantes são recrutadas por SpaceX, Google ou Tesla, porque querem construir coisas que possam ver. Em uma fábrica de chips, você trabalha em coisas que são impossíveis de ver a olho nu. É por isso que replicar a TSMC não é apenas engenharia. É tentar recriar décadas de cultura e instinto da noite para o dia. E isso traz seus próprios problemas. Processos judiciais vieram em seguida. Alegou-se que a empresa favorecia asiáticos em vez de locais, e sindicatos criticaram o uso de estrangeiros. Os conflitos elevaram custos e atrasaram o cronograma. Neste deserto, os chips vão custar até 30% mais para serem produzidos do que em Taiwan. Para resolver a falta de expertise, faculdades locais lançaram programas emergenciais. Eles oferecem cursos intensivos de 10 dias para ensinar o básico do chão de fábrica. Esses esforços ajudam, mas o alto custo de vida e o calor intenso afastam muitos. Mesmo com salário de $130 mil, muitos desistem. Se gosta dessas análises, inscreva-se antes de desistir. A paisagem americana muda rápido e estou aqui para cobrir tudo. Este é o vazio de mão de obra do experimento no deserto. Em março de 2026, a primeira fábrica encontrou seu ritmo, mas o peso financeiro continua. A mão de obra no deserto custa quase 2,5 vezes mais do que em Taiwan. Agora, os gerentes fazem cursos sobre como conversar com americanos, tentando equilibrar regras rígidas com liberdade pessoal. A diferença fica mais evidente na cultura de manutenção. Apesar dos fortes programas de engenharia na Universidade Estadual do Arizona, a mão de obra local sempre focou na indústria aeroespacial. Uma carreira na TSMC não é apenas um emprego, é um teste de resistência de alto risco. Reconstruir essa força de trabalho é a parte mais difícil da transição no Arizona. Quanto mais você analisa, mais difícil é chamar isso de independência. A fábrica pode ser construída no deserto, mas não a força de trabalho. Para entender o que os Estados Unidos realmente estão enfrentando, é preciso olhar para o projeto original. Taiwan não construiu seu império de chips por acaso ou por força bruta. Ela construiu sua cultura de semicondutores ao longo de 50 anos. Os Estados Unidos estão tentando comprimir isso em 5 anos, e a concorrência de verdade não está nem perto de aparecer. Uma fábrica de semicondutores ocupa o topo de uma cadeia alimentar frágil, geralmente invisível para a maioria. Para operar uma sala limpa moderna, é preciso mais que eletricidade e água. Você precisa de um fluxo constante e perfeito de produtos químicos raros, peças especializadas e gases de alta pureza. Os produtos químicos usados são incrivelmente voláteis. A maioria deles deve ser mantida em temperaturas exatas e manuseada com extremo cuidado. A mão de obra e o transporte aéreo desses materiais elevam em 20% o custo de cada chip feito em Phoenix. Cada chip já carrega um imposto oculto antes mesmo de chegar ao chão de fábrica. A TSMC está cercada por uma densa rede local de fornecedores que vem crescendo há décadas. Isso é uma necessidade estrutural. Sem esse ecossistema, nem os melhores engenheiros e máquinas conseguem manter a produção de chips. Para combater isso, o governo dos Estados Unidos está distribuindo bilhões em subsídios. Um total de $39 bilhões é o valor total destinado pela Lei CHIPS para incentivos à fabricação, parte do qual apoia fornecedores que estão se mudando para o deserto. Uma fábrica gigante depende de uma economia paralela para se sustentar. Neste momento, mais de 40 pequenas empresas fornecedoras taiwanesas estão discretamente se estabelecendo em Phoenix, criando mais de 12 mil empregos, no que já está sendo chamado de Pequena Taipei, para dar suporte à TSMC. Eles estão trazendo milhares de famílias através do Oceano Pacífico, construindo o ecossistema em tempo real. Crianças que cresceram em Taipei agora cursam o ensino médio nos subúrbios do Arizona. Eles fazem grandes empréstimos a altos juros nos Estados Unidos, apostando o legado familiar que esse experimento no deserto dará certo. Eles pagam uma fortuna por imóveis comerciais em Phoenix só para ficar perto da matriz. Se o projeto do Arizona travar, ou se o dinheiro do governo demorar demais para chegar, esses fornecedores de apoio vão à falência primeiro.
Construir no Arizona significa pagar mais por tudo. Os custos de construção nos Estados Unidos são bem maiores que em Taiwan, por causa das normas trabalhistas e padrões de segurança. Uma gigafábrica em Taiwan pode ser construída em cerca de 2 anos. No Arizona, as permissões, revisões ambientais e tolerâncias de construção alongam o cronograma. Isso cria uma lacuna assustadora. Mesmo que os chips sejam feitos no Arizona, atualmente eles são como cérebros sem corpos. Eles precisam passar pelo encapsulamento avançado, onde são cortados, testados e encapsulados com conectores. Durante anos, não havia como fazer isso nos Estados Unidos. O silício finalizado precisava ser colocado em um avião e enviado de volta para Taiwan ou Malásia para ser encapsulado. Se uma guerra ou bloqueio atingisse o Pacífico, as fábricas do Arizona seriam apenas sucata de alta tecnologia. Uma nova fábrica de encapsulamento está sendo construída em Peoria para resolver isso. Esse pode ser o elo que tornará a indústria de chips americana independente. Ela usará uma tecnologia que elimina a necessidade de enviar chips finalizados a Taiwan para conclusão. Ao empilhar a memória diretamente sobre o processador lógico, Peoria se torna um lugar onde o silício se transforma em armas, smartphones e tudo mais. Mas o problema da cadeia de suprimentos não é só sobre produtos químicos e embalagem, também envolve o custo da escassez de recursos. Do outro lado do vale da TSMC, a Intel investe mais de 30 bilhões de dólares para expandir seu campus. Esses dois gigantes estão atualmente travando uma guerra brutal pelo mesmo grupo limitado de empreiteiros especializados em materiais. É uma disputa de território, simples assim. Há pouco concreto de grau industrial no sudoeste dos Estados Unidos e poucos eletricistas sindicalizados aptos a instalar fiação em salas limpas, pressurizadas. Quando precisam de equipamentos de construção, os custos aumentam muito. Eles se canibalizam só para cumprir prazos. Ambos necessitam do mesmo hélio e neônio de alta pureza, essenciais para fabricar chips. Durante a escassez global de 2021 a 2022, os preços do neônio nos Estados Unidos dispararam mais de 600%, enquanto as empresas disputavam entre si só para manter as fábricas funcionando. A escassez agora faz parte do campo de batalha. É exatamente por isso que a expansão agressiva prevista para 2026 é tão perigosa. Ao avançar com o plano de construir de 8 a 12 fábricas e ampliar a planta de encapsulamento para um complexo próximo de 7 bilhões de dólares, os Estados Unidos aumentam a pressão sobre um sistema já frágil. Eles estão dobrando a aposta em um jogo enorme antes mesmo da primeira rodada terminar. O deserto está ficando sem espaço físico. A rede elétrica geme com a nova carga, enquanto guerras de lances levam pequenos fornecedores à falência. Mas se os subsídios do governo acabarem antes que o ecossistema local seja autossustentável, todo o projeto pode desabar sob o próprio peso. Mas a alternativa é deixar 92% da fabricação dos chips mais avançados do mundo em uma ilha a 160 quilômetros da China. O Arizona é uma aposta, e os Estados Unidos estão indo com tudo. Os chips, o armamento, a economia, tudo depende do sucesso disso. Mas o deserto onde isso está sendo construído não liga se os Estados Unidos vão vencer ou não. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como esse, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.